Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí. Eu acho que está todo mundo com os nervos à flor da pele. Então, eu normalmente faço as lives às 9h30 da noite. Tentei já dar uma lida rápida para tentar compreender o que aconteceu nesse relatório e já poder trazer um pouco com vocês. Mas então, o que eu fiz e o que nós faremos agora? Eu dei sim uma lida, comecei a entender o que estava acontecendo. E, gente, já adianto para vocês. O relatório traz as palavras que nós queríamos. Existe fraude, nós descobrimos a fraude, ou não podemos mais esconder que tem fraude. Não temos isso no relatório. Mas eu já afirmo para vocês que, de longe, não é o que a mídia está fazendo vocês acreditarem. A mídia está diminuindo o peso desse relatório e não é por aí. Não é isso que está acontecendo. Tá? O que eu fiz? Eu li uma parte desse relatório, eu vou ler de novo com vocês, nós vamos analisar trecho a trecho. São 65 páginas, tem algumas coisas que lá nós não vamos precisar ler. Existem alguns gráficos, algumas coisas que não precisarão. Mas eu vou ler com vocês e eu quero que vocês me ajudem nessa análise. Por favor, eu preciso da atenção de vocês. Digo e repito, o TSE embarreirou todo o trabalho das Forças Armadas. Mais uma vez também, as Forças Armadas não foram lá para verificar a incidência de crime eleitoral, tá? Então, isso tudo, talvez, vou analisar tudo com vocês, mas talvez tudo isso seja né, anexado com outros processos, outras análises, outras coisas, tá? O agrônomo está colocando aqui, eu respeito a sua opinião. Eu acho que, para mim, eu também queria que isso aqui fosse um relatório cabal, né, para que nós pudéssemos simplesmente pegar e jogar todos aqueles imbecis dali, chutar a bunda de todo mundo de lá. Era o que eu mais queria. Mas eu digo e repito, gente, o que a grande mídia está querendo fazer com vocês, não caiam na pilha da grande mídia. A grande mídia está querendo que vocês larguem o presidente e larguem as ruas. Tá? O Anderson está aqui falando que o argentino fez um trabalho muito melhor. São trabalhos diferentes, tá, Anderson? Até porque o argentino fez um trabalho de análise das informações da votação. As Forças Armadas tinham a incumbência de analisar o sistema eletrônico de votação. Então, são coisas diferentes, tá? São coisas diferentes. Então, de novo, vamos ler juntos, vamos abaixar um pouco a nossa ansiedade. Eu sei que está todo mundo maluco. Óbvio, eu vou ser, de novo, eu sou humano como todos nós aqui somos. Eu, quando vi o que saiu na mídia, fiquei puto da vida, quase lancei um vídeo antes de ler o que eu vou ler com vocês aqui. Eu quase lancei um vídeo falando poucas e boas para o Exército Brasileiro, para as Forças Armadas, tá? Só que, como eu venho aprendendo ao longo desses anos, eu não posso agir com o fígado. Nós não podemos agir no primeiro ímpeto de algo que nos parece muito ruim, tá? E já digo, já no resumo, já tem coisa boa. Nas 2 primeiras páginas, já tem coisas que falam assim, tá vendo? Não é bem isso que a mídia está querendo colocar. A mídia está querendo falar para vocês que foi um tiro na água. E aí vamos trazer. Então eu peço, por favor, compartilhem esse vídeo. Compartilhem muito. Nós precisamos que muitas pessoas vejam isso, porque eles estão querendo acabar com o nosso movimento, com a nossa manifestação. Eles querem jogar água na fervura. Eles querem apagar o fogo. E a chama é nossa, gente. Então, por favor,
Eu sei que é chato, eu sei que eu estou sendo chato pedindo isso, mas nós precisamos de pessoas ouvindo isso e propagando. Não é só o canal Diretoria da Direita que está fazendo isso, temos outros canais também que se propuseram a fazer isso, e nós vamos entender tudo o que está acontecendo. Tá? Então, propaguem, tragam outras pessoas. Tá? Vanir Silva, você está com a palavra decepcionado? Fique assim, assim, você tem todo o direito. Se você já leu todo o relatório e continua decepcionado, continua achando que é um absurdo, por favor, você tem todo o direito. Quem sou eu aqui para falar que não? Mas o que eu digo é que o que está na mídia é uma coisa, o que vocês vão ver no relatório é outra, né? Obrigado, Anderson. É isso aí, ó. Não vamos desistir, continue nas ruas. Gente, inclusive, o professor Olavo falou há muito tempo: não contem com as Forças Armadas para tomarem a frente de nada. Não contem com as Forças Armadas para tomar a frente de nada. Se alguém tiver que fazer alguma coisa, é o povo, é a população. As Forças Armadas só vão a reboque da população. Eles não tomarão a frente de nada. Tá? A Arista falando, obrigado, Arista. É isso, a mídia nunca ficou do nosso lado. Se a mídia está falando que não foi nada, se eles estão dando a entender de que não foi nada, pensem bem. Eles não querem que nós estejamos nas ruas. Eles não querem o bem do Brasil. Eles querem o bem próprio, o bolso. Né? Aqui, ó. Araci, meu povo, todos já sabiam disso. Quer resolver? Ruas, apertar os deputados e senadores covardes. É um dos jeitos. Né? Aqui, o Edelmir, gente, não fiquem decepcionados. Esse não é o verdadeiro relatório. Os militares querem dar voz. Calma, esse é um verdadeiro relatório, Edelmir, tá? Eu vou ler, mas, de novo, tem entrelinhas que a grande mídia está escondendo, está passando como se nada fosse. E para não ficar muito mais, já vou começar a leitura aqui com vocês. Peço simplesmente que vocês não esqueçam, gente. É importante para que o vídeo... Você pode até não gostar do vídeo, tá? Você pode até não gostar da informação que está aqui. E isso eu quero que vocês construam essa análise, que vocês construam isso junto comigo. Mas, para que outras pessoas possam ver, eu preciso que vocês nos ajudem compartilhando e deixando like, comentando, fazendo tudo que vocês sempre fazem. Porque sem o like, sem o comentário, o vídeo não vai chegar em outras pessoas, a live não vai chegar em outras pessoas, e nós precisamos disso. Gente, o momento é esse, nós não temos outro momento, nós não temos mais 4 anos para nos livrarmos dos comunistas. O momento é agora. E o sistema está jogando com todas as fichas que eles têm, e não são poucas. Nós estamos falando de TSE, STF, Senado, Congresso, Câmara dos Deputados, né? Mídia, toda a imprensa, tudo isso está contra todos nós. Contra todos nós. Então, de novo, se a mídia está dando a entender de que ali não havia nada, vamos entender, porque tem muita coisa. E eu já estou aqui, vou começar a ler. Ó, já estamos com 2.800 pessoas. Obrigado, pessoal do Face. Obrigado, pessoal do YouTube. Estamos com quase 3.000 pessoas. Né? É isso aí. Vamos continuar. Ó. Já estamos com 3.000 pessoas. Tenho certeza que nós vamos alcançar muito mais com a ajuda de todos vocês. Tragam as pessoas para ouvir. É importante. Assim, o sistema não pode nos vencer. E o sistema quer enfraquecer a nossa união. União, gente, que está linda. Todo mundo tem apoiado. Nós tivemos hoje 115 caminhões chegando em Brasília para apoiar o povo lá em Brasília. Nós temos pessoas apoiando de fora do Brasil. Então, nós precisamos manter essa união e, de novo, começar, depois, se vocês construírem junto comigo com essa leitura, vai ver que realmente o buraco está mais embaixo. Vocês vão ver que isso que saiu agora tem que ser algo que vai nos motivar ainda mais para as ruas. Ainda mais, tá? E, de novo, volto a dizer, é que eu não estou com vídeo aqui, mas eu queria... Depois eu vou ver se a produção, se a minha esposa consegue achar, o vídeo do professor Olavo falando sobre
as Forças Armadas. Tá? De novo, procurem, se informem. O professor sempre falou, as Forças Armadas não vão tomar a frente de nada. Quem toma a frente é a população. Quem toma a frente somos nós. Nós impomos, nós é que temos que ir e fechar Brasília. Não estou dizendo de entrar e quebrar o Congresso, mas fechar. Não deixar que aquilo ali funcione como vem funcionando, como um antro de perdição. Tá? Então, esse é o nosso trabalho. Sem quebra-quebra, sem vandalismo, sem nada, o povo tem o poder. Olha, professor, eu nem tinha visto direito assim, esse vídeo, já fazia muito tempo, mas eu sempre falei isso. Nós somos hoje 215, vamos falar que tem os 60 milhões que votaram no outro. Nós somos 150 milhões de brasileiros que não querem o comunismo. 150 milhões de brasileiros. Por mais que eventualmente o Molusco venha assumir e tenha aí as Forças Armadas ao lado dele, porque colocou generais da patota, eles são 350 mil homens. Nenhum exército do mundo consegue segurar a população quando ela quer. E, de novo, estou falando, não é de forma desordeira, não quero quebra-quebra, não estou incentivando em quebra-quebra, não estou incentivando balbúrdia, eu estou incentivando população organizada, pedindo o que precisa ser pedido. Aliás, nem só pedindo, né? Mandando o que precisa ser mandado, que a real, o poder é nosso. Só tem Alexandre de Moraes sentadinho naquela cadeira porque nós deixamos, não é porque ele quer. Tá? Enfim, vamos lá que já tem muita coisa aqui para a gente falar. Deixa eu trazer primeiro, então, aqui o relatório das Forças Armadas. Tá aqui, gente. Esse aqui está, inclusive, no nosso Telegram. Vocês podem baixar. Esse é o relatório oficial. Eu baixei esse relatório do Telegram, do grupo de Telegram, né, do canal de Telegram do Ministério da Defesa. É oficial mesmo. Porque existem alguns fakes rodando por aí já, tá? Que o pessoal da fake news da esquerda é muito rápido. Extremamente rápido. Então, quem quiser e depois baixar, até para ler sozinho em casa, né, tirar suas dúvidas, acabei de colocar o link aqui do nosso canal do Telegram. Vou colocar na tela também. Tá lá, já está disponível para vocês, tá? Já está disponível. Mas vamos lá. Vamos começar a ler, então, aqui e tentarmos entender melhor o que é esse relatório. Então, está aqui o Ministério da Defesa, o gabinete do ministro, né, na esplanada, tudo mais, o número do ofício. E aqui é o excelentíssimo, a sua excelentíssima, perdão, gente, a sua excelência, o senhor ministro Alexandre de Moraes. Estou tão nervoso, está me dando uma tosse nervosa aqui. Tá? Aqui, assunto, fiscalização do sistema eletrônico de votação. E ele, senhor presidente, primeiro, ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, passo a tratar da fiscalização do sistema eletrônico de votação, que eles chamam de SEV, pelas Forças Armadas como entidade fiscalizadoras. 2. Inicialmente, cabe destacar que a atuação das Forças Armadas em apoio ao Tribunal Superior Eleitoral tem sido, desde o início, pautada pela legalidade. Faço uma pausa aqui, gente, de novo que tanto as Forças Armadas quanto o nosso presidente jamais vão agir fora das 4 linhas da Constituição. Tá? Jamais. Então, eles vão agir de acordo com a legalidade e a legitimidade. Então, existiam normas a serem seguidas, normas essas que foram, né, desenhadas pelo TSE. Né? Então, vamos lá. Então, foi pautado pela legalidade, pelo trabalho técnico altamente especializado e pela colaboração com a Justiça Eleitoral. 3. Nesse sentido, encaminho a apreciação deste tribunal o relatório técnico da fiscalização do sistema eletrônico de votação pelas Forças Armadas anexo, que foi elaborado pela equipe de técnicos militares, criada à luz da resolução do TSE, número 23.673, de 2021, e composta por oficiais de carreira
especialistas em gestão e operação de sistema, de tecnologia da informação, engenharia da computação, defesa cibernética, engenharia de telecomunicações, entre outras especialidades. 4. Assinalo que o trabalho restringiu-se à fiscalização do sistema eletrônico de votação, não compreendendo outras atividades como, por exemplo, a manifestação acerca de eventuais indícios de crimes eleitorais. Veja, né, a fiscalização estava bem determinada em cima do que o TSE havia pautado. Então, eles não fizeram isso acerca de indícios de crimes eleitorais. Mas já digo para vocês que vocês vão entender que ali, assim, tem muito coelho nessa toca. Tá? 5. Do trabalho realizado, destaco 2 pontos. Primeiro, foi observado que a ocorrência de acesso à rede durante a compilação do código e consequente geração dos programas códigos binários pode configurar relevante risco à segurança do processo. Segundo, dos testes de funcionalidade realizados por meio dos testes de integridade e do projeto piloto com biometria, não é possível afirmar que o sistema eletrônico de votação está isento de influência de um eventual código malicioso que possa alterar o seu funcionamento. Vocês conseguem perceber aí que já tem muita coisa errada neste processo, né? Que, assim, mesmo vocês vão entender o detalhe. Deixa eu ver aqui o que o Educadinho colocou. Com esse relatório, então significa que não tem provas e então não vão fazer nada. Não é isso, Educadinho. Vou colocar aqui para todo mundo ler. Está colocando assim: com esse relatório, então significa que não tem provas e então não vão fazer nada. NECA de Pitibiriba, não é isso. Tá? Vamos entender aqui. Tá? 6. Em consequência, veja-se, aqui já começa. Solicito à Corte atender ao sugerido pelos técnicos militares no sentido de realizar uma investigação técnica para melhor conhecimento do ocorrido na compilação do código-fonte e de seus possíveis efeitos. Ou seja, eles já estão falando para fazer agora, não é para depois. Tá? Ele está falando de fazer uma investigação no ocorrido, não é no que vai ocorrer. Dá para entender? Né? E promover a análise minuciosa dos códigos binários que efetivamente foram executados nas urnas eletrônicas. Eu quero que vocês guardem isso aqui. Promover a análise minuciosa dos códigos binários que efetivamente foram executados nas urnas eletrônicas. Porque aqui, ao longo do processo de análise que as Forças Armadas tiveram possibilidade de fazer, vocês vão entender o porquê que é importante fazer essa análise minuciosa do código que estava na urna. Tá? 7. Para isso, apresento como sugestão a criação de uma comissão específica, entregada por técnicos renomados da sociedade, ou seja, eles estão tirando fora só o TSE. Técnicos renomados da sociedade e por técnicos representantes das entidades fiscalizadoras, ou seja, TCU, OAB, Polícia Federal e Forças Armadas. Tá? Em face da importância do processo eleitoral para a harmonia política e social do Brasil, solicito ainda que essa Corte Superior considerar a urgência na apresentação da presente proposição. De novo, gente, aqui está mostrando para vocês que eles estão deixando de lado ou que existe já só nesses preâmbulos que existe alguma coisa que eles não estão confortáveis em falar, né, que está tudo ok com o sistema eletrônico de votação. Né? Então, vamos lá. E aí, assim, por fim, reafirmo o compromisso permanente do Ministério da Defesa e das Forças Armadas com o povo brasileiro, a democracia, a liberdade, a defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. Isso aqui é algo, para mim, quando ele fala do compromisso com a democracia, da lei e da ordem, né? Para mim é importante isso. Por mais que talvez nada aconteça. Tá? E quem assina, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ministro de Estado da Defesa. E aqui vem todo o restante. Tá? Aqui tem as assinaturas eletrônicas, certificando de que é ele mesmo, tudo bonitinho. Ok. O relatório técnico, e agora, minha gente, é que eu peço que vocês tomem especial atenção. Tá?
Ah, tá. Ah, isso aqui é um esquerdista. Vou colocar o esquerdista aqui. Ah, esquerdista, tá aqui, ó. E aí, cambada, vamos continuar a dar ouvidos a esse bando de extremistas fazendo vocês de massa de manobra? Não adianta, eleições democráticas, Lula ganhou, fim, vai pro inferno. Tchau. Não preciso de você no meu YouTube. Vamos lá. Especial atenção agora, gente. Aqui começam a ter coisas que eu parei um pouco depois daí, algumas páginas depois daí, mas já fiquei de cabelo em pé, tá? Então, ó, fiscalização do sistema eletrônico de votação pelas Forças Armadas. Aqui tem toda uma parte de introdução, né, que ele fala quando foi em dezembro, que foi chamado, né, todas as resoluções que foram feitas. As resoluções, para vocês entenderem, é o que era possível, né, qual era a determinação, o que você, Forças Armadas, vão fazer em termos de análise, de verificação. Era isso, tá? Então, que assim, ó, tá vendo? Dessa forma, a atuação das Forças Armadas na fiscalização do sistema eletrônico de votação tem respaldo histórico nas normas estabelecidas pelo TSE e consiste na realização de trabalho técnico em colaboração com a Justiça Eleitoral. Nesse contexto, a equipe das Forças Armadas de Fiscalização e Auditoria do Sistema Eletrônico de Votação, que eles estão chamando de EFASEV, composta por oficiais de carreira, especialistas em gestão e operação do sistema de tecnologia da informação, engenharia da computação, defesa cibernética, engenharia de telecomunicações e auditoria, foi criada pela portaria do GM-MD, número 4.115, de 2022, de 2 de agosto de 2022, para representar as Forças Armadas na fiscalização das diversas etapas previstas nas normas do TSE. A partir de então, a EFASEV realizou suas atividades sob orientação do Ministério da Defesa. Para cumprir a missão de fiscalizar o sistema eletrônico de votação, a EFASEV realizou o planejamento de suas ações e, em observância à diretriz número 1 do MCFA, blá, 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 anexo A, produziu os seguintes documentos de planejamento de sua atuação: metodologia de trabalho, que é o anexo B, plano de trabalho, anexo C, metas a serem alcançadas em cada etapa de fiscalização, anexo D, e planejamento administrativo, anexo E. Em 1º de agosto de 2022, o TSE realizou uma reunião para informar as regras. Vejam, o TSE avisou as regras aplicadas às etapas, métodos, locais e formas de fiscalização do sistema eletrônico de votação, previstas nas normas aplicadas ao tema. Na reunião, a Corte Eleitoral informou que a atividade de auditoria é exclusiva. Auditoria, tá? Fiscalização é uma coisa, auditoria é outra. Que a auditoria é exclusiva do Tribunal de Contas da União. Nesse diapasão, é importante ressaltar que a atuação da EFASEV está restrita à fiscalização, ou seja, ato de verificar se algo está ocorrendo como fora previsto, devidamente preconizado no inciso 8 do artigo 2º e no artigo 5º, no inciso 13 do artigo 6º, todos da resolução do TSE, número 23.673 de 21. Sendo assim, configura-se o afastamento de qualquer tipo de equivalência entre a EFASEV e a equipe de auditoria para as atividades previstas na resolução do TSE mencionada. De modo semelhante, ressalta-se que o trabalho da EFASEV se restringiu à fiscalização do sistema eletrônico de votação, não compreendendo outras atividades, como, por exemplo, a manifestação acerca de eventuais indícios de crimes eleitorais. O propósito do presente relatório técnico é apresentar as observações feitas nos momentos e oportunidades de fiscalização definidos no artigo 5º da resolução do TSE. Não é escopo desse documento avaliar o grau de segurança do sistema eletrônico de votação. Assim, a descrição das constatações decorrentes do processo fiscalizatório tem um intuito ímpar de apresentar à Corte Eleitoral contribuições para um eventual aperfeiçoamento de forma independente e isenta, sob a ótica de uma entidade fiscalizadora. E, por fim, a EFASEV participou de diversas etapas de fiscalização do sistema eletrônico de votação em ambos os turnos da eleição geral de 2022. Esse relatório aborda as seguintes etapas: abertura do código-fonte, cerimônia de assinatura digital e lacração dos sistemas, cerimônia de geração de mídias e preparação de urnas, cerimônia de verificação dos sistemas eleitorais instalados no TSE e da zerésima do sistema de totalização, teste de integridade da urna eletrônica,
projeto piloto com biometria e verificação da correção de contabilização dos votos. Aí aqui, pessoal, vai começar também outras coisas que são importantes. Espero que vocês estejam acompanhando, né? Ó, a Luciana está falando, Tolentino, é isso mesmo, minha amiga. Temos que ir para as ruas. Sim, sim. E veja aqui, vamos lá. Olha, presta atenção no que é um absurdo que eles estão colocando aqui. E peço de novo, gente, por favor, compartilhem. Isso é importante. Estão querendo fazer com que as pessoas caiam em descrédito, que o nosso presidente, né, seja abandonado, que nós deixemos de lutar. Esse é o ponto. O que as Forças Armadas estão fazendo é uma análise. O que a imprensa está fazendo é tentando destruir a nossa união, a nossa força. Tá? Então, por favor, compartilhem, tragam pessoas de outros locais para ouvir. Tá? Aqui, ó, deixa eu ver aqui, volto. Pelo que já vi em outros canais, o relatório não apurou nada. Foi tudo normal. O sistema já engoliu. Não é assim, Walter. Não é assim. Vê aqui que eu vou começar a mostrar exatamente agora o que não é assim. Ó. Acesso ao código-fonte. A abertura do código-fonte está prevista na linha A, inciso 1 do artigo 5º da resolução do TSE. A fiscalização da atividade de acesso ao código-fonte propiciou à equipe obter conhecimento sobre o código-fonte que, por meio de compilação, teria gerado os programas que compõem o SIV, que é o Sistema Eletrônico de Votação. Por que teria gerado? Eu vou mostrar para vocês aqui, eles vão mostrar, na verdade, que não tem certeza, não se pode ter certeza que o código-fonte que foi compilado e colocado disponível nas urnas foi o mesmo verificado pela equipe. Dá uma olhada aqui. Ó, a análise realizada no período de 2 a 19 de agosto de 2022 teve como objetivo principal verificar o código-fonte do sistema de apuração, o SA, sistema de votação Vota e logs de aplicações SA e Vota e de totalização do SISTOT, conforme solicitado por meio do ofício blá, 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 blá aqui, né? Do Ministério de Estado da Defesa, aí o anexo F. É importante registrar que o TSE definiu limites de acesso ao sistema, o que dificultou a análise dos códigos-fonte, conforme abaixo listado. Vejam, ó. A. Foram autorizadas somente análises estáticas. Para vocês entenderem o que é isso. Você pega, é como se você pegasse uma receita de bolo. Você pega uma receita de bolo que tem lá farinha, ovo, açúcar e tudo mais, e você lê aquilo ali e você imagina como que vai ficar. Você não pode pôr em prática, isso é uma análise estática. Eles fizeram só a leitura dos códigos-fonte, sem poder colocar em prática para ver como que ele funcionava efetivamente, para ver a relação. E aqui ele vai explicar. Né? Então, foram autorizadas somente análises estáticas, ou seja, foi impossibilitada a execução dos códigos-fonte. Fato que teve, por consequência, a não compreensão da sequência de execução de cada parte do sistema, bem como do funcionamento do sistema como um todo. O acesso ao código pelos computadores se deu pelos computadores do TSE, ou seja, os nossos técnicos das Forças Armadas não podiam usar os seus equipamentos para fazer análise desses códigos. Não podiam. Vocês conseguem entender aonde está o buraco? E cada equipamento tinha uma cópia do código-fonte. Ou seja, cada computador tinha uma cópia distinta. Gente, sabe qual era o tamanho desse código-fonte? 17 milhões de linhas de comando. 17 milhões de linhas de programação. É humanamente impossível você ter acesso a isso e ler, somente ler. Você tem que colocar em execução. O TSE autorizou que os técnicos acessassem a sala de inspeção portando somente papel e caneta. Papel e caneta. O que isso quer dizer para vocês, gente? Alguém aqui, com 17 milhões de linhas para serem analisadas, consegue fazer uma análise e anotar isso em papel e caneta sem conseguir ver o sistema funcionar? Devemos ter aqui, talvez, alguns profissionais da área de tecnologia.
né? Devemos ter profissionais da área de tecnologia aqui nos assistindo. É impossível isso ser feito. Isso foi uma barreira imensa colocada pelo Tribunal Superior Eleitoral para que não existe a menor possibilidade de alguém conseguir entender como um programa funciona de 17 milhões de linhas sem que faça ele funcionar e somente analisando com papel e caneta. E aí, B, não foi autorizado acesso ao sistema de controle de versões do SV. O que isso quer dizer? Tudo o que foi feito, né, no passado ou que está sendo feito, existe um controle de versionamento de sistemas. Foi impedido que eles tivessem acesso ao controle de versões, o que inviabilizou a comparação da versão compilada com a versão fiscalizada. Veja, você não consegue saber se a versão que eles compilaram para colocar dentro da urna foi a versão que os técnicos das Forças Armadas fiscalizaram. E também possibilitou a aferição da correspondência entre os códigos-fonte. Isso quer dizer que não há certeza de que o código presente nas urnas é exatamente o que foi verificado. O autor está falando, eles usaram as forças armadas para validar a fraude. Eles tentaram usar as Forças Armadas para validar a fraude, sim. Sim. Só que, meus amigos, vejam, o grande problema que nós estamos aí com... Esse negócio saiu 6 horas da tarde. Às 6h10 nós tínhamos já gente na mídia falando que não tinha nada dentro do relatório. 6h10. E só aqui, nós estamos aqui na página... Cadê? Página 5. Eu quero só que vocês me digam, vocês acham que realmente não tem nada nesse relatório? Vocês acham que a coisa tá belezinha? Que com base num relatório desse está tudo ok? Jura mesmo? Gente, não está tudo ok. Não está tudo ok. Nós temos, inclusive, o próprio o partido do nosso presidente, o PL, fez auditorias independentes. E que você acha que eles não vão, assim, podem até não usar, mas eu acho pouco provável não usarem. Não questionarem. Depois, inclusive, do que o Valdemar da Costa Neto falou ontem, que eles queriam aguardar tudo. E esse relatório aqui, caindo na mão do Valdemar, caindo na mão do presidente, caindo na mão das pessoas, que pararem para ler, que não forem agir com o fígado, né, e falar que está tudo errado, que as Forças Armadas foram frouxas. Gente, eles agiram primeiro no limite do que foi, né, colocado para eles. E mesmo assim estão nos trazendo informações, né, gente, que se isso aqui não deixa qualquer um de cabelo em pé, sabendo as condições que o TSE deu para que eles fizessem um trabalho de fiscalização, eu não sei mais o que pode deixar de cabelo em pé. Né? Então, vamos lá. Então, não foi autorizado que os códigos-fonte, cadê? Impossibilitou a aferição da correspondência dos códigos-fonte. Isso quer dizer que não há certeza de que o código-fonte presente nas urnas é exatamente o que foi verificado. C. Não foi concedido acesso às bibliotecas de software desenvolvidas por terceiros. Vejam, aqui está tudo muito claro, minha gente. Eles foram impedidos, eles não puderam fazer nada. Eles não estão avaliando nada, eles não estão validando nada no sistema. Eles estão, muito pelo contrário, estão jogando merda no ventilador, amigão. Ó, vocês não deixaram, vocês bloquearam, vocês não fizeram. Então, vamos lá. Então, fiscalização por software de terceiros e referências no código-fonte, limitando o entendimento do sistema inspecionado. E, D, as restrições à fiscalização no ambiente de análise dificultaram a inspeção de um sistema complexo que possui mais de 17 milhões de linhas de código-fonte. Tá bom? E aí ele conclui, ó, dessa forma, tomando-se em conta as limitações supracitadas e em face da complexidade do sistema, a análise da equipe técnica ficou limitada à inspeção visual, restringindo muito a capacidade da EFACEV em identificar inconformidades de segurança. No que tange à linha A supracitada, a contraposição à análise estatística seria a execução da análise estática, seria a execução da análise dinâmica. Ela permitiria executar diversas outras verificações, impossíveis de serem realizadas com o uso da análise estática.
tais como interação do programa auditado com o sistema operacional, alterações no sistema de arquivos em tempo de execução e monitoramento da comunicação com os periféricos. Tais verificações contribuiriam significativamente para a qualidade do processo de inspeção do código-fonte e de detecção de anomalias. Em complemento ao já abordado, cumpre ressaltar que, no contexto das limitações acima descritas, a natureza do código e a complexidade do sistema restringe o entendimento das funcionalidades da solução. Assim, para o aprimoramento da fiscalização do sistema eletrônico de votação, sugere-se como importante que seja disponibilizado acesso ao controle de versões na sala de inspeção de código. B. Seja permitido o uso de ferramentas de análise dinâmicas dos códigos-fontes compilados. E C. Seja concedido acesso às bibliotecas de software desenvolvidos por terceiros e referências no código-fonte. Diante do exposto, conclui-se que o acesso ao código em um ambiente com as restrições supracitadas e com insuficientes ferramentas de análise, apesar de ter propiciado algum avanço na transparência do processo, não foi efetiva para atestar o correto funcionamento do sistema. Aqui eles já falaram, gente, eu não posso atestar o correto funcionamento do sistema. Para tudo. Para tudo. Aqui, a Ruth, só deixa eu ler aqui. A direita precisa se amadurecer, nem acabou ainda. Exatamente. Já foram para o Twitter e detonaram suas amadas. Daí querem apoio. Pode começar. É isso, gente, para. Estamos nos primeiros minutos. Então, por isso, a equipe é de parecer que somente um teste de funcionalidade em condições normais de uso poderia atestar que o conjunto de hardware e software do sistema eletrônico de votação funciona corretamente, ou seja, realizam o que deveriam e apenas o que deveriam fazer. Gente, desculpa, só esse parágrafo aqui já tem que deixar todo mundo nas ruas. Só esse último parágrafo que eu li tem que deixar todo mundo nas ruas. Aqui, ó. Cadê? Bom, deixa eu continuar aqui. Vamos falar aqui, ó, cerimônia de assinatura digital e lacração do sistema. Isso aqui também vai deixar vocês de cabelo em pé. O processo de compilação e assinatura digital e a lacração dos sistemas eleitorais estão estabelecidos na linha. A atividade teve como objetivo principal garantir que todos os softwares utilizados no sistema eletrônico de votação não sofreram alterações após a cerimônia. No que concerne ao processo de compilação, observou-se que os sistemas desenvolvidos pelo TSE na forma de códigos-fontes foram transformados em códigos compilados, isto é, sequência de bits que o hardware da urna consegue processar. Até aqui, natural. Mas olha aqui, ó. Presta atenção nisso, gente. Durante a realização dos procedimentos técnicos, foi observado que os computadores utilizados no processo de compilação acessaram infraestruturas de rede para obtenção dos códigos-fontes ou bibliotecas de software de terceiros. Na ocasião, não foram informadas as estruturas acessadas ou suas localizações, impossibilitando aferir a correspondência entre o código-fonte inspecionado e o efetivamente compilado. De novo, eles estão colocando aqui, gente, o que nós avaliamos aqui no papel e na caneta, né? Nós não podemos garantir que o que nós avaliamos, que já não dava para saber se funcionava, se não tinha problema, nós não podemos garantir que isso aqui é o mesmo que foi para a urna. Tá? A correspondência de acesso à rede durante a compilação pode configurar relevante risco de segurança ao processo. Diante da constatação descrita, foi protocolado um pedido de esclarecimento ao TSE com um prazo de 10 dias úteis, sobre o qual não foi obtida resposta. Vocês querem mais o quê para ficar nas ruas? Vocês querem mais o quê para ficar nas ruas? A Luísa está certa, o TSE tem que se explicar à sociedade. Vocês querem mais o quê? Gente, é o que eu estou falando. Por favor,
Compartilhem este vídeo. Eu não sei o que os outros canais estão fazendo de análise. Eu não sei o que os outros canais estão fazendo de análise. O que eu sei é o que eu estou lendo e estou dividindo com vocês. Isso eu sei. Nisso, eu posso confirmar. Eu posso confiar. Se existem outros fazendo as mesmas análises, maravilha. Tomara. Tomara que nós tenhamos uma enxurrada de análises desse tipo. Mas nós não podemos engolir o que a mídia está querendo fazer, que a mídia está querendo dizer que está tudo certo. 10 minutos depois, aliás, vamos colocar 20 minutos depois, teve gente falando que estava tudo certinho. Ou eu estou louco? Me coloquem aqui, coloque por vocês, por favor, me coloquem aqui no chat, tanto no Face quanto no YouTube. Eu estou louco em ver que isso aqui está assim, cheio de problemas nesse sistema eleitoral, cheio de problemas no que o TSE permitiu ser feito. Me digam, se tem problema, se não tem. Se de vocês falarem que não tem, eu guardo meu viola no saco e vou embora. Né? Ai, meu Deus. Vamos continuar. Desculpa. Vamos lá. Ó, obrigado. Nós estamos com 1.300 pessoas aqui no YouTube e 6.000 pessoas. Oi? O Jair Marcel, por enquanto, só vocês estão fazendo essa análise. É a única análise a ser feita, gente. Pelo amor de Deus. Gente. Ele está lendo e está refletindo com vocês. Gente, assim, não tem outra coisa para fazer. Isso aqui... Anaí da Neto, você está certíssimo. É só ler, gente, e deixar de ser emocionado. Respira e lê. Vamos lá. Onde eu parei? Então, inspecionar as equivalências correspondem a... Bom, que não houve resposta, né, obtida. No tocante à assinatura digital e lacração dos sistemas eleitorais, a EFACEV registrou suas considerações em ata durante a cerimônia de encerramento ocorrida em 2 de setembro de 2022, de acordo com o texto a seguir. E aí está o texto. A equipe de fiscalização e auditoria do Sistema Eletrônico de Votação, EFACEV, das Forças Armadas, registra que a assinatura dos binários permite que, em posterior verificação de autenticidade, seja assegurado que o código instalado nas urnas é o mesmo que foi compilado e lacrado nesta data. Haja vista que a inspeção realizada pela EFACEV abrangeu somente parcela dos códigos-fonte. A presente assinatura não engloba as condições integrais de funcionamento do Sistema Eletrônico de Votação. Adicionalmente, a EFACEV entende que a realização de um teste de integridade nas condições normais de uso com biometria das urnas eletrônicas é essencial para assegurar um nível de confiabilidade adequado no funcionamento do sistema. E ele aqui, convém destacar, desculpa, gente, eu estou muito nervoso, que foi solicitado por meio de pedido de esclarecimento número 15 ao TSE, que é o anexo H, o compartilhamento do resultado de COMET, do controle de versões junto com os códigos-fonte, uma vez que essas informações permitiriam identificar se a versão lacrada sofrer alterações após a inspeção, além de ser possível retornar em versões anteriores do código-fonte. Contudo, por meio da resposta ao pedido de esclarecimento 15, a EFACEV foi informada que o processo de inspeção do código-fonte não contempla a análise de seu histórico de modificações diárias e, por isso, não seria possível fazer um clone de repositórios. Desta forma, a comparação de milhões de linhas de código sem uma ferramenta de apoio e o controle de versões torna-se inviável. Diante do que foi verificado, a EFACEV entende como relevantes para a transparência e a segurança do sistema eletrônico de votação as seguintes medidas. A. Ampliar o escopo de fiscalização, incluindo as infraestruturas de TI externas ao ambiente de compilação que contém os códigos-fonte dos sistemas eleitorais. E. B. Ampliar a verificação do perímetro de segurança cibernética para as infraestruturas de TI externas ao ambiente de compilação acessadas durante a compilação dos códigos-fonte. Por fim, conclui-se que a cerimônia de assinatura digital e lacração dos sistemas é importante instrumento para a transferência do processo de compilação, assinatura digital e guarda das mídias. Entretanto, para conduzir uma análise técnica eficiente, seria necessária a disponibilização pelo TSE do código-fonte a ser compilado, com o respectivo sistema de controle de versões, para que as entidades fiscalizadoras tivessem condições de comparar o código-fonte fiscalizado com a compilação durante o evento. E aqui eu vou falar já uma coisa, gente. Na Jovem Pan hoje na Jovem Pan,
Teve comentarista lá, que eu não vou citar o nome, que falou que estava com o relatório e leu e falou que estava tudo beleza. Mesmo comentarista da Jovem Pan, que vem há meses falando que o sistema eletrônico de votação é confiável. O mesmo. Bom, vamos lá. Cerimônia de geração de mídias e preparação das urnas. As cerimônias de geração de mídia e de preparação das urnas estão previstas nos artigos 36 e 39 da resolução do TSE e delimitadas na etapa 2 do plano de trabalho da EFACEV. A EFACEV selecionou os TREs visitados em função de aspectos logísticos, por adequação aos calendários dos tribunais regionais e segundo a quantidade de sessões eleitorais abrangidas na unidade da federação. Foram visitados os seguintes TRE: Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiânia, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, que é PA, é Pará, né? Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Na cerimônia de geração de mídias, foi possível a EFACEV verificar a geração das mídias de carga, de votação, de resultados, de contingências e especiais que foram utilizadas na preparação das urnas. Nessa oportunidade, foi verificada a integridade e a autenticidade do gerenciador de dados, aplicativos de interface com a urna eletrônica, que é o JEDI Urna Eletrônica, do subsistema de instalação de segurança do SIS e do Hot Swap Flash, de cada computador do cartório eleitoral utilizado para geração de mídias. Da verificação, foi constatado que as assinaturas digitais e os hashes desses programas coincidiam com os que foram assinados na cerimônia de lacração dos sistemas. A participação nesta fase do processo proporcionou à EFACEV ampliar o entendimento sobre o sistema eletrônico de votação, seja pelo acompanhamento da geração das mídias de carga, seja pela definição da urna eletrônica a ser destinada a determinada sessão eleitoral. No que tange à cerimônia de preparação de urnas, a EFACEV executou as seguintes atividades: acompanhamento da logística das equipes de instalação do sistema da urna, de testes dos periféricos da urna, de lacração de urnas e de preparação do despacho das urnas para as sessões eleitorais. Acompanhamento da instalação do sistema operacional e de votação nas urnas eletrônicas. C. Acompanhamento dos testes de periféricos das urnas eletrônicas. D. Verificação da integridade e da autenticidade dos sistemas eleitorais instalados nas urnas eletrônicas, realizadas em, no mínimo, 3% das urnas preparadas, escolhidas aleatoriamente para cada zona eleitoral. E. Acompanhamento da demonstração da votação por meio do aplicativo verificador pré-pós-eleição para cada zona eleitoral fiscalizada. F. Acompanhamento da lacração das urnas eleitorais e verificação da qualidade do lacre utilizado pela Justiça Eleitoral. E G. Acompanhamento do envio das informações e tabelas de correspondência pelo TRE ao TSE. A geração de mídia e a preparação das urnas ocorreram de maneira descentralizada nos TRE, nos 2 turnos das eleições gerais de 2022, ocasiões em que a EFACEV participou conforme as tabelas abaixo, e aqui tem, então, todos os TREs que eles visitaram, o que eles fizeram e tudo mais. Então, aqui é uma lista. As contratações obtidas durante a execução das atividades foram as seguintes: A. Geração de mídia de carga feita conforme previsto. B. Existência de mecanismo de controle de execução das tarefas. C. Participação de juízes e promotores nas cerimônias. E D. Todo o trabalho de preparação das urnas é controlado pelo TSE, utilizando o seu sistema de monitoramento, o SIMON. Diante do que foi analisado, não foram identificadas inconformidades nos trabalhos executados pelos TRE nas localidades visitadas durante a preparação das urnas em ambos os turnos. Até aqui, gente, sim, sem novidade, nenhum problema. Também eu não esperaria, neste ponto, ter algum problema. Né? Enfim, gente, deixa eu agradecer de novo. Vocês estão aqui em grande monta. Obrigado. Estamos com mais de 1.300 pessoas aqui no YouTube. Mais de
5 mil pessoas, pelo que eu me lembro aqui, bem mais de 5 mil pessoas no Facebook. Obrigado por estarem compartilhando. Deixem um comentário. É importantíssimo que vocês deixem um comentário. É importantíssimo que vocês compartilhem, gente. Porque, de novo, eu tenho que falar isso mais uma vez, porque como existe uma rotatividade, às vezes, das pessoas aqui, o que a mídia está falando de que os militares, as Forças Armadas, deram aval em todo o sistema, não é verdade. Não é verdade. Tá? Assim, pode ser que não se consiga comprovar absolutamente nada a partir daí. Mas até aí dizer que o relatório é lindo e maravilhoso, que as Forças Armadas estão dando um aval e falando assim, TSE, beijinhos, muito obrigado por ter deixado fazer o nosso trabalho, é mentira. Mentira total. Total. Né? Vamos continuar. Vamos lá. Então, a cerimônia de verificação dos sistemas eleitorais instalados no TSE e da 0ª do sistema de totalização. A cerimônia de verificação do TSE, então, 0ª do sistema de totalização, estão preconizados no artigo 41 da resolução do TSE. Aqui, de novo, gente, a resolução do TSE é um by the book, é a receitinha do bolo do que cada órgão fiscalizador poderia fazer. Eles não deixariam fazer nada além daquilo, tanto é que vocês viram que o absurdo de você mandar técnicos avaliarem um código-fonte de 17 milhões de linhas somente com papel e caneta e lendo aquilo ali. Eu fico imaginando, as nossas Forças Armadas tiveram 2 semanas para fazer essa avaliação, porque eles pediram prazo extra. Eu fico imaginando o que OAB, TCU e qual foi o outro? E a Polícia Federal, que foram os outros 3 órgãos, fora também a OEA, o que eles foram fazer para analisar esse código-fonte? Porque eles tiveram 7 dias. Alguns analisaram em poucos dias. O que eles foram fazer dentro dessa sala de conferência, se não só alisar o ego do TSE? Pelo amor de Deus. E aí tem gente ainda falando que as Forças Armadas não fizeram nada. Pode não ter feito o que nós gostaríamos. Eu adoraria ter aqui uma prova cabal para chutar a bunda de todo que era togado de lá. Adoraria. Mas aqui nós já temos, assim, no mínimo, não é uma pulga atrás da orelha, é um elefante atrás da orelha que o TSE tem por obrigação responder a todos esses questionamentos. Todos esses questionamentos. Sem tirar nem pôr. Vírgula por vírgula. Vírgula por vírgula. A Lúcia aqui está colocando, é bem pesado o que ela está colocando, mas infelizmente é uma possibilidade real. Né? Quem se conforma vai comer cachorro. É ótimo. Tá? E, gente, por favor, de novo, eu peço encarecidamente, tanto vocês no Facebook, quanto vocês aqui no YouTube, compartilhem esta live. Compartilhem esta live. É importante. De novo, não sei o que os outros canais estão fazendo, se estão fazendo algo similar ou não. E não me importa. O que me importa é o que eu estou vendo aqui com vocês. E, de novo, se alguns de vocês aqui, pessoas do bem, porque tem mortadela aqui assistindo também, mas se vocês, pessoas de bem, virarem e falar assim, não, Anderson, você está errado, aí não tem nada e as Forças Armadas foram 100% omissas. Aí a gente coloca a viola no saco e vai fazer outra coisa. Então, vamos lá. Então, aqui, né, eu estava falando da resolução do TSE, delimitados na etapa 3 do plano de trabalho da EFACEV, o objetivo principal das atividades é a verificação da integridade e da autenticidade dos sistemas eleitorais instalados no TSE. Né? E aqui tem também como foi feito, ó, nos dias 1º e 29 de outubro de 2022, foram realizadas as cerimônias de verificação dos sistemas computacionais utilizados nas eleições. Instalados na sede do TSE, nas ocasiões, foram apresentados os scripts de acionamento dos sistemas de totalização do SISTOT, de recebimento de arquivos, que é o REC Arquivos, informação de arquivos de urna e transporte web, com o objetivo de atestar que correspondem aos previamente lacrados no TSE. A cerimônia consistiu na verificação de autenticidade e da integridade dos sistemas eleitorais,
mediante a conferência dos hashes e das assinaturas digitais usadas, sendo realizado em um ambiente preparado pelo TSE, onde os procedimentos foram demonstrados e explicados para a equipe. Ou seja, quem fez tudo foi o próprio TSE, no ambiente preparado por eles, né? E eles deram as explicações para a equipe. Em sequência, a equipe do TSE realizou o procedimento de verificação do sistema de totalização, atestando que eles não possuíam votos registrados, denominados zerésima. Todos esses procedimentos foram executados pelos técnicos do TSE, cabendo às entidades fiscalizadoras apenas a observação das atividades, à distância, através de um telão no auditório do TSE. Alguém aqui vê algum problema nisso? Eu estou passando num telão, gente, bem distante. Você está vendo o que está acontecendo no meu computador? Vocês conhecem aquela máxima do prestidigitador, do ilusionista? O ilusionista, ele te mostra uma coisa grande, onde você vai fixar. E se ele quer fazer alguma coisa que faz parte da ilusão, não acontece aonde você está olhando. Acontece ao redor do que você está olhando. Né? Não posso eu aqui afirmar que houve isso. Mas que é estranho, é. Conclui-se que a atividade é importante. No entanto, terminais de consulta poderiam ter sido disponibilizados aos representantes das entidades fiscalizadoras de forma a possibilitar observar o correto funcionamento do sistema, permitindo dessa forma o acompanhamento detalhado dos scripts de inicialização. Vocês vejam? Vocês conseguem ver, conseguem entender o tamanho do problema? Gente, pelo amor de Deus, viu? Pelo amor de Deus. Assim, não é possível. As pessoas precisam acordar para o mundo. Bom, 6. Teste de integridade. O teste de integridade está previsto no inciso... vamos pular essa baboseira. As sessões eleitorais destinadas a participar dos testes de integridade foram escolhidas ou sorteadas pela Comissão de Auditoria de Votação Eletrônica de cada unidade da federação e pelas entidades fiscalizadoras, na véspera da data da eleição, conforme estabelecido na resolução do TSE. Dessa forma, foram escolhidas e sorteadas 580 sessões eleitorais nas 27 unidades da federação. Em ambos os turnos, no primeiro turno, 191 urnas escolhidas, ou seja, 32,9%, e 389 urnas sorteadas, 67,1%. E no segundo turno, 184 urnas escolhidas, que deu um correspondente de 31,7%, e 396 urnas sorteadas, 68,3%. A quantidade de votos testadas sobre o funcionamento de urnas, com as seguintes taxas de comparecimento: 292 urnas dentro da faixa de 75% a 82%, foi 50%, e 102 urnas acima de 82%, e 186 urnas abaixo de 75%. Visando possibilitar a atuação do TRE de todas as unidades federativas, o trabalho foi descentralizado e a EFACEV planejou e coordenou as ações a partir de Brasília, enquanto a efetiva participação dos testes de integridade foi atribuída a militares formalmente designados pelo Exército Brasileiro, devidamente credenciados junto aos TRE, sendo 169 no primeiro turno e 150 no segundo turno. A fiscalização do teste de integridade foi realizada em ambos os turnos da eleição, no que concerne ao sistema eletrônico de votação, cabendo o registro dos seguintes aspectos. A. O processo de seleção de urnas teve como resultado a abrangência de todos os modelos de urnas, 2009, 10, 11, 13, 15 e 20, espalhadas por todo o território nacional, incluindo todas as capitais e diversas regiões do interior das unidades federativas. B. Durante a execução do teste de integridade, as funcionalidades das urnas não apresentaram anomalias. C. No primeiro turno, observou-se a possibilidade de ampliação da faixa percentual de referência para a execução do teste de integridade, de acordo com o descrito no artigo 63 da resolução do TSE. A CAV providenciará o número de cédulas de votação que correspondam ao número de 75% a 82% do número de eleitoras e eleitores registrados na respectiva sessão eleitoral, conforme ilustra a figura 1. No entanto,
A distribuição da quantidade de sessões eleitorais pelo índice percentual de comparecimento de eleitores mostra que o real comparecimento ultrapassa 82% em grande quantidade de urnas, correspondendo à proximidade de 1/3 das sessões eleitorais. Ou seja, todo o backup, inclusive se der merda na urna, desculpa, e precisar mudar para uma cédula em papel, não corresponde a todos os eleitores daquela sessão. E no primeiro turno, então, a quantidade percentual de comparecimento está aqui, né? Veja que o pico está aqui, né? Aqui tem algumas coisas. A partir da análise dos dados das urnas do primeiro turno, disponibilizados pelo TSE, verificou-se que o quantitativo de votos acima de um comparecimento de 82% chega a um total próximo de 45,4 milhões. E, ainda que essa faixa seja calculada sobre uma média histórica de comparecimento de eleitores por urna, entende-se como importante que o limite superior seja expandido para 95%, de forma a abranger uma maior amostra e assegurar que os testes sejam mais fidedignos e diferentes situações de comparecimento, aproximando-se da realidade. F. Durante o segundo turno, alguns testes alcançaram faixas superiores a 82%, em alguns casos chegando a 100% de votos previstos aptos. Dessa forma, o teste de integridade conseguiu abranger todo o aspecto de análise proposta. E G. O teste de integridade sem biometria não encontrou em todos os TREs inconsistências nas urnas escolhidas e sorteadas. E conclui-se que o teste de integridade foi realizado em conformidade com o previsto. 7. Projeto piloto com biometria. Ao se tratar de sistema complexo, como é o caso da urna eletrônica, todas as referências relativas aos sistemas computacionais indicam que desenvolvedores e programadores, quando escrevem milhares de linhas de código, podem cometer erros que têm potencial para criar riscos que afetem os mecanismos de segurança. Um grande volume de código, como é o caso das urnas eletrônicas, incluindo o sistema operacional, o compilador e o sistema de inicialização, pode possuir vulnerabilidades. Em segurança da informação, não existe sistema 100% seguro. E, em desenvolvimento de sistemas, é possível explorar falhas na programação. O projeto piloto com biometria foi estabelecido por meio da resolução TSE 23.710 de 2022, com atendimento à proposta apresentada pelo Ministério da Defesa. Cada TRE predefiniu o local de votação onde os testes ocorreram. Buscou-se, com esta modalidade de testes, a observação do funcionamento das urnas em condições normais de uso, ou seja, com a participação de eleitores e a utilização da própria biometria para a liberação da urna para o voto, corroborando com a premissa de se observar maior verossimilhança com o processo de votação a ser testado. Na execução do projeto piloto, observou-se que as CAV indicaram as localidades das sessões eleitorais para a realização do projeto piloto com biometria em até 10 dias antes dos dias de votação, conforme estabelecido pela portaria. É recomendável que a escolha seja feita em data posterior à preparação das urnas, para que as sessões eleitorais sejam, então, escolhidas ou sorteadas, assim como acontece no teste de integridade. Ou seja, eles fizeram 10 dias antes. Por que 10 dias antes? Por que com tanta antecedência tinham que definir quais eram as urnas e quais eram as sessões a serem verificadas? E para o projeto piloto foram escolhidas ou sorteadas 58 sessões eleitorais em 20 unidades da federação. Em ambos os turnos, número este determinado pelo TSE. Tanto no primeiro quanto no segundo turnos, foram escolhidas 43 urnas e foram sorteadas 15 urnas. Foi observada uma baixa taxa de adesão por parte dos eleitores, uma média de 13% em ambos os turnos. A maior participação ocorreu em Santa Catarina, onde é observado 46% de adesão no primeiro turno. E aqui está o teste do programa piloto. Como possíveis deficiências podem ser citadas? A não participação de todas as 27 unidades de federação. B. A não aleatoriedade da escolha das sessões participantes no teste em virtude da escolha dos locais de votação como um único universo
de seleção e C, a reduzida participação dos eleitores no teste, de forma que não foi possível alcançar a faixa percentual de 75% a 82%. Quanto à reduzida participação do projeto piloto, foi sugerido ao TSE, após a realização do primeiro turno da eleição e com vistas ao segundo turno, convidar os eleitores que comparecessem à sessão eleitoral com o intuito de buscar fazer com que o número de voluntários alcançasse ou mesmo superasse o percentual de 82%, porém a sugestão não foi implementada. O projeto piloto com biometria adotado pelo TSE constitui um avanço no processo de fiscalização do SEV. No entanto, devido à adesão aquém da faixa percentual de 75% a 82% dos eleitores aptos nas sessões eleitorais, ao número reduzido das urnas submetidas ao projeto piloto e a escolha não aleatória com grande antecedência, foi um teste inconclusivo para a detecção de eventuais anomalias no funcionamento das urnas. Aqui cabe lembrar, meus amigos, que nós vimos várias pessoas, vários relatos de pessoas que conseguiam ativar a biometria com essa parte, com o nozinho do dedo. Tá? Ou seja, a biometria funcionou legal, né? Funcionou legal. E a verificação da correção de contabilização dos votos. A verificação da correção da contabilização dos votos foi por meio da comparação dos boletins de urna impressos com os dados disponibilizados pelo TSE, está na linha B, inciso 8º do artigo 5º da resolução do TSE e delimitada na etapa 7 do plano de trabalho da EFASEV. A atividade foi realizada mediante comparação dos BU impressos com os dados disponibilizados pelo TSE e teve como objetivo principal a análise das informações contidas nas imagens dos BU e dos QR Codes, bem como nos arquivos em PDF gerados pela leitura dos QR Codes. A coleta da BU processou-se por meio de militares das 3 Forças Armadas, formalmente designados que compareceram aos locais das sessões eleitorais selecionadas por critérios de sorteio aleatório. A esses militares foram atribuídas as tarefas de retirar fotos de toda a BU das sessões sorteadas, coletar os dados do QR Code do BU, utilizando-se do aplicativo do TSE Boletim na Mão, e gerar o arquivo PDF correspondente ao BU da sessão, por meio do mesmo aplicativo. Os dados coletados foram enviados aos militares da equipe de processamento que atuaram de forma centralizada em Brasília no processamento das informações. A atividade foi realizada em ambos os turnos da eleição. E quanto ao primeiro turno, foram sorteadas aleatoriamente 462 sessões eleitorais situadas em municípios onde existem pelo menos uma organização militar das Forças Armadas. A atividade de conferência foi dividida em 5 fases, nas quais foram conferidos os resultados de cada um dos cargos disputados no primeiro turno. Fase 1, presidente, 2, governador, 3, senador, 4, deputado e 5, deputado estadual. Foi possível a conferência dos dados da BU de 442 sessões eleitorais, e eram 462. Não foi possível a coleta de BU de 20 sessões eleitorais em decorrência, na maior parte, da não disponibilização no local ou do impedimento de acesso à sessão eleitoral após o término da votação. E em alguns... Bom, eles foram... Então, vocês conseguiram ouvir, eles foram impedidos em pelo menos 20, né? Não foi possível colar, então, aqui. Em alguns casos, a disponibilização do sítio, que é o site do TSE, ocorreu no dia seguinte da eleição, postergando o término da execução da tarefa. Ou seja, eles computaram os votos, deram o resultado no mesmo dia, só que só foram mostrar o resultado, né, dessa BU no dia seguinte. No tocante ao segundo turno, foram sorteados aleatoriamente 501 sessões eleitorais situadas em municípios onde existe pelo menos uma organização militar das Forças Armadas. As atividades de conferência foi dividida em 2 fases, nas quais foram conferidos os resultados de cada um dos cargos disputados no segundo turno. Fase 1, presidente, 2, governador. E todas as 501 sessões eleitorais tiveram os dados da BU conferidos. Por oportuno, cabe pontuar os seguintes aspectos. Faça necessário a orientação por parte da Justiça Eleitoral aos presidentes de sessões eleitorais acerca da necessidade
de afixação do BU após o término da votação em local visível da sessão, bem como a garantia de livre acesso ao mesmo a qualquer cidadão que queira visualizá-lo. Isso aqui é lei eleitoral, tá? Isso não é uma benécia, isso é lei. B. Os logs do transportador, do receptor de arquivos da urna e do banco de dados de totalização solicitados através do ofício 15.977, de 24 de junho de 2022, não recebidos pela EFACEV até a conclusão desse relatório, poderiam ter contribuído para o incremento da qualidade do processo de fiscalização, uma vez que possibilitaria conhecer a ordem de chegada dos BUs no TSE, como também verificar o horário de recebimento, enfileiramento e processamento de cada BU. Desse modo, seria possível reproduzir integralmente o processo de apuração da votação, o que não lhes foi permitido. C. Sugere-se a implementação de um campo no BU onde os dados dos votos em trânsito para presidente, uma vez que não foi possível identificar expressamente tal informação quando executada a conferência de BU. E D. Em alguns casos, a disponibilização do BU no site do TSE ocorreu somente no dia seguinte ao da eleição, prolongando o tempo de execução da tarefa. E, por fim, diante das atividades executadas nessa etapa, foram alcançados os seguintes resultados. A. No primeiro turno, por meio da comparação de 442 BUs, é possível inferir, com um nível de confiança de 95%, que a média de BU com inconsistência dentro de todos os BUs do espaço amostral é de 0%, com um erro de até 4,78 pontos percentuais. Ou seja, pode ter erro. B. No segundo turno, por meio da comparação de 501 BU, é possível inferir, por nível de confiança de 95%, que a média de BU com inconsistência dentre todos os BUs no espaço amostral é de 0%, com um erro de até 4,38 pontos percentuais. E C. Em ambos os turnos, não se verificou divergência entre os quantitativos registrados no BU, afixado na sessão eleitoral, e os quantitativos de votos constantes no respectivo BU disponibilizados no site do TSE. Faltam só mais 8 páginas, gente. O resto começa a entrar muito gráfico. Então, conclui-se que a verificação da correção de contabilização dos votos por meio da comparação de boletins de urna impressos com os dados disponibilizados pelo TSE ocorreu sem apresentar inconformidade. Ou seja, o que a máquina cuspiu no final da votação dizendo que tinha de voto é o que foi computado. O que entrou lá dentro, aí são outros 500, né? Então, aqui tem o resumo das oportunidades, aqui, óbvio, enfim, não vou ficar enchendo vocês com isso, não, tá? Então, tá aqui, e conclusão. A segurança dos sistemas informatizados é baseada em processos, pessoas e equipamentos, que juntos devem buscar a aderência às melhores práticas de gestão e de segurança, visando mitigar possíveis vulnerabilidades. A atuação estritamente técnica da equipe das Forças Armadas, de fiscalização e auditoria do Sistema Eletrônico de Votação, a EFACEV, na fiscalização do Sistema Eletrônico de Votação, procurou elementos que objetivassem identificar possíveis vulnerabilidades no processo, com o intuito de contribuir com a Corte Eleitoral de forma independente e isenta, valendo-se das ferramentas disponibilizadas pelo TSE e em conformidade com a resolução. Cumpre destacar que o trabalho da EFACEV se restringiu à fiscalização do Sistema Eletrônico de Votação, não compreendendo outras atividades, como, por exemplo, a manifestação acerca de eventuais indícios de crimes eleitorais. Ou seja, esse relatório não falaria de crimes eleitorais. O sistema eletrônico de votação é complexo e composto por várias soluções de hardware e de software, que têm sido aprimoradas com o passar dos anos. Neste escopo, a análise e o acompanhamento das etapas previstas nas normas do TSE trazem uma oportunidade de fiscalizar o processo por entidades externas. Entretanto, apesar da intenção de conferir transparência ao processo, as ferramentas e os procedimentos disponibilizados pela equipe técnica do TSE para o trabalho das entidades fiscalizadoras não foram suficientes para análise técnica mais completa. As condições estipuladas, tanto na inspeção dos códigos-fonte como durante a compilação do software, dificultaram a busca por possíveis vulnerabilidades do sistema eletrônico de votação. E a análise estática do código de mais de 17 milhões de linhas
aliada à falta de informação das condições de segurança da rede usada para armazenar os repositórios das bibliotecas de compilação, limitou a abrangência e a eficácia do procedimento de fiscalização feito pela EFACEB. Assinala-se a não disponibilização do controle de versões como importante lacuna na fiscalização dos códigos-fonte. Isso não permite assegurar que o código presente nas urnas nos dias de votação corresponde exatamente ao que foi verificado pela equipe. Está mais claro que isso? Alguém quer que desenhe um pouco mais? As pessoas estão falando, gente, então o relatório vindo, não é fraudável, as urnas são 100%. Eles estão dizendo exatamente o contrário. Estão dizendo o contrário. Então, aqui, ó, é fato que a compilação, assinatura digital, lacração dos sistemas eleitorais, a ocorrência do acesso à rede durante a compilação dos códigos-fonte e consequente geração dos programas, códigos binários, pode configurar relevante risco à segurança do processo, o que sugere a realização de uma investigação técnica para melhor conhecimento do ocorrido e seus possíveis efeitos. No que é pertinente à geração de mídias, preparação de urnas, verificação dos sistemas eleitorais instalados no TSE e da zerésima do sistema de totalização, constatou-se a conformidade na realização dos procedimentos previstos. Ou seja, o que eles falaram que ia fazer é o que aconteceu. E o teste funcional, chamado pelo TSE de teste de integridade, é uma ferramenta de fiscalização que emprega metodologia amplamente utilizada pela comunidade acadêmica e por empresas do ramo de desenvolvimento de sistemas, sendo conhecida como teste caixa preta. Ele busca verificar se as funcionalidades de um equipamento ou software estão em conformidade com o comportamento esperado. Nesse contexto, a EFACEB entende que o teste de integridade é uma ferramenta adequada para se verificar o correto funcionamento da urna eletrônica, desde que seja realizado em condições normais de uso, condições de votação, de forma que a urna não identifique que está em teste. Assim, o teste de integridade sem biometria não se constitui tecnicamente na ferramenta mais completa, pois não reproduz inteiramente as condições normais de uso da urna. Para a maior efetividade neste aspecto, o projeto piloto com biometria surgiu como uma ferramenta que confere maior fidedignidade da urna testada às condições reais de votação. Na ótica da EFACEB, a inclusão do projeto piloto com biometria estabelecido na resolução TSE 23.710/22, em complemento ao teste de integridade, foi um avanço, ainda que sujeito a aperfeiçoamentos. Após a realização do primeiro turno da eleição, foram sugeridas ao TSE, para o segundo turno, melhorias no projeto piloto, com o objetivo de aumentar a eficácia técnica. Essas melhorias, todavia, não foram implementadas. Em face das ferramentas e oportunidades de fiscalização definidas nas resoluções do TSE e das estruturas do plano de trabalho da EFACEB, a fiscalização constatou que testes de integridade sem biometria ocorreu em conformidade com o previsto. Quanto à fiscalização da totalização, foi constatada por amostragem a conformidade entre BUs impressos e os dados disponibilizados pelo TSE. De novo, BU impresso e dado disponibilizado pelo TSE. Não se pôde aferir tudo que estava dentro daquela urna. No que tange ao projeto piloto com biometria, o teste foi inconclusivo devido à adesão aquém da faixa percentual de 75% a 82% dos eleitores aptos nas sessões eleitorais. Ao número reduzido de urnas submetidas ao projeto e à escolha não aleatória e com grande antecedência. Em decorrência das conclusões advindas do trabalho de fiscalização, apresentaram-se no item 9 do presente relatório oportunidades de melhorias entendidas pela EFACEB como importantes para o aperfeiçoamento do processo. Em suma, as oportunidades de melhoria indicam que é pertinente ampliar o acesso ao conteúdo do sistema, bem como realizar o trabalho das entidades fiscalizadoras conjuntamente com os técnicos do TSE para o esclarecimento imediato de quaisquer dúvidas da equipe fiscalizadora. Além disso, é necessário... Desculpa, gente, só... Deus do céu. Quero água, por favor. Tá? Além disso, é necessário ampliar a participação do eleitorado no projeto piloto com biometria e o número das urnas selecionadas de forma aleatória, buscando maior proximidade das condições normais de uso da urna. Nossa, estou até com calor aqui, gente.
De todo o trabalho realizado, observou-se que, devido à complexidade do sistema eletrônico de votação e à falta de esclarecimentos técnicos oportunos e de acesso aos conteúdos de programas e bibliotecas mencionados no presente relatório, não foi possível fiscalizar, não foi possível fiscalizar o sistema completamente, o que demanda a adoção de melhorias no sentido de proporcionar a sua inspeção e análises completas. Na vertente dos mecanismos de fiscalização do sistema, no momento da votação, a incapacidade de o teste de integridade do projeto piloto com biometria reproduzirem com fidelidade as condições normais de uso das urnas eletrônicas que foram testadas, não permite afirmar que o sistema eletrônico de votação está isento da influência de eventual código malicioso que possa alterar o seu funcionamento. Com vista ao máximo de transparência do sistema eletrônico de votação fiscalizado, no pleito eleitoral do correspondente ano, entende-se como importante, promover-se a análise minuciosa dos códigos binários que efetivamente foram executados nas urnas eletrônicas para superar as dificuldades e as lacunas de fiscalização e a carência de maior certeza quanto à eficácia do teste funcional. Por fim, os integrantes da EFACEV reforçam seu compromisso com a tecnicidade e a isenção profissional, reiterando o espírito colaborativo para com a Justiça Eleitoral sob a pauta da transparência e da idoneidade que envolvem um processo tão importante para a sociedade brasileira e para a democracia. É o relatório Brasília, Distrito Federal, em 9 de novembro de 2022. Tá? E aí quem assina aqui, Coronel Marcelo Nogueira de Souza, chefe da equipe de Forças Armadas, representante do Exército, Coronel Aviador Wagner Oliveira da Silva, subchefe da equipe de Forças Armadas, representante da Força Aérea, capitão de fragata Marcos Rogers Cavalcante Andrade, integrante da equipe das Forças Armadas e representante da Marinha, e despacho aprovado e o presente relatório encaminha-se ao Tribunal Superior Eleitoral. Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ministro de Estado da Defesa. E aqui vem, gente, um monte de resoluções que não cabe, mas, assim, quem quiser esmiuçar, tá lá, tá dentro do nosso Telegram, pode esmiuçar o que quiser. O que quiser. Tá? Agora, a minha pergunta aqui, vou rodar aqui para vocês verem, tá? São mais 40 páginas disso, tá? Mostrando execução, busca, levantamento, ó. Tem um monte de coisinha aqui que vocês podem entender, quiser entrar no maior detalhe. Mas o mais importante é isso aqui, gente. Aqui, ó. Para isso, então, ó, aqui, vamos ver aqui de novo, né? Em consequência, a solicitação de atender os sugeridos técnicos militares, no sentido de realizar uma investigação técnica para melhor conhecimento do ocorrido na compilação do código-fonte e seus possíveis efeitos, e promover a análise minuciosa dos códigos binários que efetivamente foram executados nas urnas eletrônicas. Como eu disse, não se tem certeza de que os códigos binários que estavam nas urnas foram os códigos que eles tiveram acesso às 17 milhões de linhas de código. Sem um computador, sem executar, só lendo 17 milhões de linhas de código. Alguém consegue lembrar? Alguém, assim, lendo um livro com 100 páginas, você está na 20ª página, você consegue lembrar exatamente o que você leu na primeira? Ah, pelo amor de Deus, né? E gado no cio é você, o seu filho de uma égua. Vai embora. É um tal de Moraes, é Marcos Moraes. Vai pro inferno. No Face, já tirei. Ele só sabe ofender, né? É incrível. Olha o Luiz aqui, né? Só cego não vê. Enfim. Ó, continua não tendo certeza de nada. Não. Continua tendo certeza de muita coisa, David. Continua tendo certeza que eles fizeram tudo o que eles podiam para embarrear. Tudo que eles podiam. Tudo que estava ao alcance deles para evitar a análise correta foi feita. Tudo. Por isso que eu digo, pessoal, compartilhem este conteúdo. Compartilhem este conteúdo. A grande mídia está querendo
que nós percamos a nossa chama do patriotismo. Então, Sueli, eles não atestaram. Aqui, eles não atestaram nada, eles não podem garantir. Esse é o grande ponto. Com base em todo o trabalho que foi feito, com a limitação imposta pelo TSE, não se pode garantir que esse sistema seja infalível. Nem para o lado bom, nem para o lado ruim. E tudo que nós estamos vendo, de novo, é o que se viu em todo o processo eleitoral. Barreira em cima de barreira. Eles não estão querendo que as pessoas tenham acesso à informação real. Pelo menos é o que dá para se inferir disso tudo. Ou eu estou enganado, minha gente? O que vai dar aqui? A Rosa está certa. Temos que falar nas ruas. Nós temos que exigir, porque eles são... Gente, o TSE, o STF, o Executivo, o Legislativo, qualquer porcaria, são funcionários do povo brasileiro. Eles não podem calar. Nós temos dúvidas. O relatório das Forças Armadas só gerou mais dúvida. Aliás, para alguns, algumas certezas. Né? Para mim, eu tenho as minhas certezas. E eles são obrigados, eles não podem ficar calando todo mundo. E eles têm que trazer à luz, eles têm que responder essas dúvidas. Por quê? Não pode se testar o código-fonte. Tinha que confiar só numa leitura humanamente impossível de 17 milhões de linhas de código. O Walter está falando, Walter Manhã está falando, não souberam ler? Quem não soube ler? Você está falando das Forças Armadas ou da mídia que está tentando fazer com que todo mundo ache que o relatório está bonitinho para o lado do TSE? Poder emana do povo, Grace, muito bom. É isso aí. O TSE está falando, não entendi isso. Me pergunta de novo que eu te respondo. O que você não entendeu? Aliás, se quiserem, façam suas perguntas. Façam suas perguntas. Ó, aqui, ó, o Paulo Roberto está assim. Isso mesmo, Anderson. Estão confundindo o povo. E agora, aqui, ó, o Gol Turbo. E agora, Gol Turbo, é não arrefecermos. Nós não podemos arrefecer. Não podemos. Desde que sejam manifestações, como eu sempre venho falando, ordeiras, sem balbúrdia, sem quebra-quebra, sem impedir o direito dos outros. O nosso direito é nos manifestarmos. O nosso direito é cobrarmos explicações. Aqui eu vou falar, Maria Aparecida, não, eles não foram feitos de trouxas. Só que as Forças Armadas, eles não têm, eles não são investigadores, entende? Eles são executores, tá? Então, o que eles fizeram? Eles executaram um plano de trabalho em cima do que era delimitado. Eles não foram feitos de trouxas, muito pelo contrário. Eles apontaram tudo o que foi feito de errado. Todas as formas que foram impedidos de analisar o que eles tinham que analisar, as Forças Armadas trouxeram à tona com esse relatório. Só que muitos apresentadores, muitos comentaristas, como eu disse, inclusive da Jovem Pan, pegaram simplesmente isso aqui, ó, essa parte, essa primeira parte, primeira e segunda página, suprimiram praticamente aqui, ó, em face da importância, harmonia, tá? Que eles falam, solicito ainda que a Corte considerar a urgência na apreciação do presente proposição, que é de fazer as análises, de criar as equipes técnicas, ó, né, integrada por técnicos renomados da sociedade e por técnicos representantes de entidades fiscalizadoras, colocaram no bolso e falaram que as Forças Armadas estavam felizes e contentes com o que tinham visto lá. Não estavam, não estão e mostraram aqui. Ó. Enfim, não aceitamos o ladrão como presidente. Enfim, minha gente. Olha, eu não sei vocês, mas eu estou possesso por não com as nossas Forças Armadas. Eu acho que assim, eu adoraria, e peço de novo, gente, ó, estamos aqui. Se vocês quiserem, a gente pode esticar um pouco mais a conversa,
podemos tentar entrar em alguns aspectos, podemos falar o que vocês quiserem. Mas eu peço encarecidamente, deixa o seu like aqui, já tivemos, desculpa, 1.700 likes. Seria importante a gente chegar nos 5.000 likes aqui só no YouTube. Talvez também isso no Facebook. Né? E é importante que vocês compartilhem essas informações. As pessoas estão sendo enganadas mais uma vez. Ó, vou colocar um nome aqui, tá? O Akhenaton Barcelos colocou um nome aqui, tá? Não vou citar o nome, mas o nome está aí. Que falou que estava tudo bonito, tudo certo, tudo maravilhoso, lá na Jovem Pan. Tudo lindo. Que maravilha. Então, assim, eu preciso que isso seja disseminado, gente, porque eles querem... Desculpa. Eles querem fazer com que nós briguemos com as Forças Armadas. De novo, eu não sei se eu vou conseguir aqui. Me mandou o vídeo do Olavo? É. Ótimo, era isso que eu queria. É, porque ele falou que mandou para você, manda para mim que eu vou dar uma olhada. Tá. É esse aqui. Espera aí que eu vou colocar. Eu quero que vocês escutem da voz do professor Olavo de Carvalho. Espera só um pouquinho, gente. Vou colocar aqui um vídeo. Me deem 30 segundinhos, talvez um pouquinho mais, que é para eu poder baixar esse vídeo aqui para vocês. Espera aí. Só um segundinho, já estou quase terminando de baixar. E isso aqui eu quero que vocês disseminem muito, gente. Ó, tá caindo o número de pessoas aqui. Entendo que a gente já terminou de ler, mas aguardem mais um pouco. É importante vocês ouvirem isso da boca do professor Olavo. Vamos, computador. Aqui. 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 Ó, vou colocar aqui para vocês verem. Espera lá. Vamos lá. Agora vocês vão poder ouvir da voz, da boca do professor. Deixa eu só ver aqui. Quem colocou alguma coisa aqui que me pareceu interessante. Aqui, ó. Diretoria precisava ter acesso 100% ao código para realizar os testes automatizados unitários. É isso. E foram impedidos. Impedidos de fazer isso. Vamos lá, professor Olavo. Deixa eu colocar meu fone que meu computador ficou tão puto que deu problema até no áudio aqui, gente. Estou tendo que usar o fone. Aqui, ó, professor Olavo para vocês. Ó. Depois de um processo de tomada do poder pelo próprio povo. Se você tiver um movimento de desobediência civil generalizado, o pessoal cercar o palácio, não deixar senador entrar, não deixar ministro entrar, não deixar juiz entrar, faz como na Tailândia. Agora, nós somos o governo provisório. As Forças Armadas que vêm aqui nos matem ou fiquem do nosso lado, na Rússia. Né? O povo cercou o palácio, a manda vir os tanques. Quando vem os tanques, ou eles nos matam ou eles aderiram. Né? As Forças Armadas não estão na frente do processo. Nunca estão. Isso é importantíssimo. Quem tem que tomar o poder é o povo. Tem que partir para a desobediência civil, para a resistência pacífica, para nós não termos armas. Mas tem uma coisa, o outro lado também não tem. Quem tem armas é só as Forças Armadas e as polícias militares, as quais não estão nem do nosso lado, nem do lado deles. Estão neutros. Mas elas vão certamente aderir ao povo. Se o povo tomar iniciativa, elas vão ter que aderir. Não, de cima não virá de jeito nenhum. As Forças Armadas não podem salvar a nação. Só o próprio povo vai salvar a nação. O essencial é que esse grande movimento popular não vai, não parar, não precipitar e não retroceder. Preciso dizer mais alguma coisa, gente? Alguém vai falar que o professor não tinha razão? O professor Olavo não tinha razão? De novo, aqui, gente, infelizmente eu não posso aqui falar que teve fraude, não teve fraude. O que a gente pode falar é que existem dúvidas bastante razoáveis, não? Ok, Paula Matos. Obrigado, Paula. Olavo sempre teve razão. E gente, desculpa, ó, vou falar mais uma coisa. Aqui eu não estou falando que as Forças Armadas não deram de ombros, não, hein? Tá? Eles fizeram o trabalho para o que foram deixados fazer. Fora isso, eles teriam que entrar em crise realmente institucional, teriam que ter metido o pé na porta, aí já o vinagre já tinha entornado. O caldo já tinha entornado. Estou até misturando os ditados. Né? Aqui, ó.
A Rosa, em 2016, tiramos a Dilma assim e vamos impedir a posse do ladrão desse jeito. Eles estão rindo porque a grande mídia está ao lado deles. A grande mídia quer o cachaceiro de volta. A grande mídia quer que vocês batam nas Forças Armadas. Porque se nós começarmos a bater nas Forças Armadas, gente, aí, ó, o povo pode fazer o que quiser. Né? O povo pode ir para o lugar que quiser. As Forças Armadas apanhando da gente, não vão aderir a gente. Desculpa, não vão. Não vão. Tá? Rodrigo Botafogo. Teve sim. O ladrão teve sim. Nem era para ter segundo turno. Enfim. Né? Isso são algumas formas que a gente está vendo. Né? Quem tem olhos para ver, quem tem cérebro para pensar, consegue chegar nessa conclusão. Né? Enfim, minha gente, querem fazer mais alguma pergunta? Eu estou aqui à disposição. À disposição. Quero agradecer, ó, nós estamos aqui com 700 e poucas pessoas ainda aqui. Estamos chegando em 2.000 likes. Deixe o seu like, ajude esse conteúdo, precisa ir para frente. Eu vou dizer ainda mais, compartilhe este conteúdo. Este conteúdo não pode ficar parado. Eu não sei o que os outros canais estão fazendo. Não quero saber o que os outros canais estão fazendo. O que eu sei é a análise que nós fizemos juntos aqui, eu e vocês. Tá? Por enquanto, nós tivemos cerca de 16 mil visualizações. Vou dizer para vocês, na live de ontem, gente, nós tivemos 200 mil visualizações num assunto bem menor do que esse, que era falando sobre Valdemar da Costa Neto. Tá? Eu acho que isso aqui a gente consegue propagar em muito, trazer muita visualização, porque é o assunto mais importante que nós temos dessa semana. Bom, dito isso, gente, o problema está dentro do data center do TSE. É muito fácil falar que os outros devem fazer. Sim, é facílimo, né, Lúcia? É facílimo. Agora, eu já estou e estive nas ruas. Tá? Só não, e aí todo mundo que está aqui já sabe, quem conhece o canal sabe, só não voltei depois, recentemente, porque tive um problema de coluna e vou voltar. Minha coluna está melhorando. Nos próximos dias estarei com todos vocês nas ruas. Ó. Marciano, só se derruba um sistema com força e massa popular. O sistema só domina quando o povo baixa a cabeça e aceita tudo. Chega brasileiros precisando derrubar o sistema e todos esses hipócritas. Perfeito! Francisco, eu que agradeço por vocês estarem aqui para poder ouvir isso e ajudar a disseminar. Agradeço muito. Agradeço a todos que se inscreveram também. Sei que hoje o dia não é fácil. Ontem nós tivemos um boom. 6 mil pessoas se inscreveram num único dia aqui no canal Diretoria da Direita. Hoje foi muito menos. Nós estamos na casa das 200 pessoas. Mas não tem problema. Não tem problema. O que importa... 200 não, muito menos do que isso. Muito menos do que isso. Mas o que importa é a informação chegar para as pessoas corretas. O que importa é nós fortalecermos o conservadorismo. Ó. A Rosa está colocando, hoje é o começo da vitória. O Akneiton está falando, o Fernando Conrado também, o mesmo que o professor Olavo. E outra, digo mais. Se bem que eu vou... Depois eu devo fazer uma live amanhã para falar sobre isso com vocês. Amanhã de manhã, gente. Tá? Amanhã de manhã, aguardem que nós vamos fazer uma live para poder conversar um pouco mais sobre o que pode acontecer daqui para frente. Porque agora já deu uma boa esvaziada, mas eu digo, não deve parar por aí. Tá? Eu digo que não deve parar por aí. Tem muita inconsistência, muita lacuna nesse sistema, muito problema levantado pelas Forças Armadas nesse nosso relatório de fiscalização. Tá? Enfim. Então é isso, gente. Estou tão bravo aqui que eu estou suando em bicas.
A Ana está falando aqui, ó. De momento, sou mais útil deste lado, como muitos. Façam o que vocês puderem fazer, gente. Façam aonde e como vocês puderem fazer, tá? Agora, o ponto é, não podemos retroceder. Nem meio milímetro. Nem meio milímetro. Tá? Deixa eu ver se vocês... Osmar... Quem que é esse Osmar aqui? Eu não peguei, tá falando que o raciocínio da pena, enfim, não consegui pegar. Né? Enfim. Viviane, não tem mais relatório para apresentar. O que existe, que já se sabe, é que existem auditorias independentes feitas sobre as eleições, tá? Uma delas até a do argentino, tá? O que vai acontecer? A gente tem que colocar agora a cabeça, esfriar a cabeça, colocar a cabeça no travesseiro e raciocinar muito bem o que nós vamos fazer a partir de amanhã, tá? Eles estão sugerindo com veemência, Vitor, a criação de uma equipe urgentemente para fazer a análise, uma retroanálise do sistema, para garantir que está tudo certo. Agora, digo para vocês, já antecipo, TSE não vai querer, tá? TSE não vai querer. É aí que talvez comece a porca torcer o rabo, tá? Talvez seja a partir daí. O Paulo Roberto está falando, Bolsonaro, faça um discurso, por favor. Paulo Roberto, segura a ansiedade. Segura a ansiedade. Ele, primeiro, se ele tiver que fazer um discurso, é um único discurso. Tá? É uma única coisa que ele vai ter que falar conosco. E não vai ser para pedir ajuda, não. Tá? Então, vamos segurar um pouco, porque as informações chegaram hoje. Muita coisa precisa ser analisada, né, e ser checado o que se faz e o que não se faz, para que lado que se corre, porque cada movimento tem uma consequência. Tá? Então, vamos segurar um pouquinho a ansiedade. Nosso presidente, até hoje, até o dia de hoje, quem gosta aqui, quem é conservador, quem gosta, sabe que o nosso presidente, até hoje, não como eu vou dizer, vou usar um termo bem chulo, popular, não mijou fora do pinico. Tá? A Shirley está perguntando aqui, ó. Cirlei, só uma pergunta. Aquele material mostra 10 mil máquinas, com a maioria dos números votos zero para o presidente, e 100%. E muitos com 20 votos para ele, 180 para o cachaceiro. Isso aí não foi verificado pelas Forças Armadas, que não estavam no escopo do que eles iriam fazer, tá, Cirlei? Isso, acredito eu, temos o trabalho do argentino e temos outros trabalhos possivelmente em paralelo a isso. Caracteriza F. Sim. Enfim. A Luísa aqui, ó, só o povo pode mudar, presidente dos Forças Armadas farão o que o povo mandar. É isso aí. O Francisco está falando que pensou que o relatório seria o presidente com papéis, ministros e generais em rede nacional, explicando e acusando as coisas. Tem uma construção, Francisco, uma construção tão doida. Isso nunca acontece. Pense, assim, é a primeira vez na história deste país que algo similar acontece. Tá? Digo isso, inclusive, na questão do relatório das Forças Armadas, que, para mim, já é mais do que suficiente para eu não arredar pé. Tá? A Ana Lúcia está aqui muito bonito, você colocou. Estamos ainda dentro das 4 linhas, assim seguiremos até segunda ordem. Aqui o Vitor está falando, a auditoria contratada pelo Bolsonaro será válida? Gente, tudo é terreno inexplorado, Vitor. Tudo é terreno inexplorado, tá? Aqui, olha só. A Grace Dias. Até meu filho de 16 anos está verificando irregularidade nas maquininhas. É isso, gente. Eu só prestar atenção no que o relatório está dizendo. Tá? E temos várias outras coisas aí, pessoas que estão vindo à tona mostrar que
naquela sessão específica, ele sim votou no presidente, que não aparece. Sim. Então, é tudo uma construção, tá? É tudo uma construção. E deixa eu ver. Nossa, já chegamos em quase 2.000 likes. Muito obrigado, gente. Eu sei que vocês estão aqui. Espero realmente que eu tenha auxiliado de alguma forma a todos vocês. Se vocês puderem me dar esse feedback, inclusive depois que esse vídeo se transformar, né, que essa live se transformar em vídeo, me dá esse feedback nos comentários. Eu preciso muito desse retorno de vocês, de saber que toda essa nossa live agora serviu para, pelo menos, desmistificar, tirar da frente o que a grande mídia está querendo falar para vocês, de que está tudo lindo e maravilhoso. Tá? Então, obrigado, Rubens, por ter compartilhado. Obrigado. Obrigado, Lúcia, também. Obrigado aí por todos. Isso eu seria muito favorável, Douglas. Na verdade, não cancelar. Para mim, já passava direto. Passa a régua e segue mais 4 anos com o homem lá. Né? Ai, Jesus. Bom, Francisca, que bom. Mas depois me deixem isso em forma de mensagem aqui, tá? Em comentário no vídeo. Eu preciso disso, porque aí depois eu consigo compilar. Porque o que está no chat ao vivo, eu não consigo olhar com calma depois. Tem que entrar no vídeo e assistir o vídeo junto com vocês, né? Para ver o que vocês vão colocando. Quando vira comentário, a coisa fica muito mais fácil. Tá bom? Gente, fiquem todos com Deus, então. Uma excelente noite. Acalmem o coração, porque o jogo está no início. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Uma ótima noite. Até a próxima.